Vamos então para a nossa aula número 17, né? Nós vamos falar nessa aula sobre conversões de cadeias de caracteres para números e de números para cadeias de caracteres. O assunto dessa aula está no capítulo 19 da referência e a aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro vamos apresentar os conceitos e na segunda parte nós vamos ver exemplos de aplicação, né? Então esse tópico, assim, ele não é um tópico essencial para você utilizar a linguagem Fortran, né? Diferente de, por exemplo, abertura e fechamento de arquivo e conhecimento de estrutura de controle. Mas ele é extremamente útil, né? O conhecimento dessas técnicas que a gente vai ver, porque muitas vezes nós temos que lidar com determinado tipo de dado, né? Em que a princípio a gente acha que vai poder trabalhar com um tipo de dado na forma numérica e às vezes a gente encontra dificuldade em manipular os dados, principalmente quando tem mistura, né, dados numéricos com dados que são cadeias de caracteres. Então, muitas vezes isso aí dificulta para a gente conseguir manipular esses dados. Então, com meio desses recursos que a gente vai ver hoje, isso facilita muitas vezes a vida da gente. Então, esses recursos que a gente vai ver estão associados ao que a gente chama de arquivos internos, tá? Então vamos seguindo aqui as notas, né? Então, assim, cadeias de caracteres escritas como 1, 2, 3, por exemplo, entre aspas aqui, então isso é uma cadeia de caracteres. Ela não pode ser utilizada para realizarmos operações numéricas, como adição e multiplicação. Então é o que a gente já viu. O que está em uma cadeia de caracteres são símbolos que representam números, mas nós não podemos utilizá-los como números, né? Mas em alguns programas mais complexos, algumas vezes é necessário a conversão entre o que essa cadeia de caracteres representa, que é a sequência de 3 algarismos, a gente converter essa sequência em um valor numérico, efetivamente, né? Que aí será, por exemplo, um número real ou inteiro. Nesse caso aqui seria um número inteiro, 123. Né? Então, essas conversões podem ser realizadas utilizando o que a gente chama de leitura, ou melhor dizendo, escrita interna ou leitura interna e escrita interna. Tá? Então, quando a gente lê internamente ou escreve internamente, as variáveis que nós estaremos lendo ou escrevendo, aí nós chamamos isso de arquivos internos. Então, essas operações de escrita e leitura interna são feitas no que a gente chama de arquivos internos. Tá? A diferença é que o arquivo externo é um arquivo que ele está fora do programa. Quando a gente está trabalhando, a gente abre um arquivo, esse arquivo a gente abre, por exemplo, ele vai estar no disco, né? Então ele está fora do programa, né? O arquivo interno é uma variável que faz parte do programa. Então a gente vai acessar as posições de memória e trabalhar com elas em leitura e escrita como se fossem arquivos. Tá? Basicamente, as funções de leitura e escrita e as declarações de formato associadas podem ser utilizadas para realizar essas conversões básicas. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vai usar o comando read-write e vai usar formatação. Né?
só que ela tem uma forma específica que a gente vai ver que, a princípio, ela não faz muito sentido quando a gente tenta associar com os arquivos externos normais. Mas a gente vai ver que é uma receitazinha que a gente tem que seguir e funciona, tá? Então, ao invés de ler a partir de um arquivo escrito, as operações de leitura e escrita são realizadas, né, diretamente de ou para variáveis, que a gente vai chamar de arquivos internos. Os formatos especificados, que nós vamos ter que especificar, que vão orientar, né, e definir o resultado da conversão. Então, vamos lá. Baseado no dado de entrada, tá, uma conversão pode eventualmente não ser possível. Por exemplo, eu tenho essa cadeia de caracteres aqui, tá? Entre aspas, 3.14, esses 4 símbolos. Eu posso converter essa cadeia de caracteres em um número real, 3.14, tá? No entanto, se eu tiver essa cadeia de caracteres aqui, 3.1Z4, eu não vou poder converter, porque Z é um caractere ilegal para representar número. Então, eventualmente, eu posso tentar fazer a conversão e não conseguir, porque tem alguma coisa que é incompatível, que ele chama de ilegal. Então, se a conversão não for possível, né, então isso vai gerar um erro, tá? E se a gente não manipular ou não gerenciar corretamente esse erro, a gente pode abortar o programa, tá? Então, para que a gente possa gerenciar, né, adequadamente esses erros em potenciais, então a gente vai ter aqui um parâmetro IOSTAT, como a gente tinha para leitura e arquivo externo, né? Abertura de arquivos externos e operações de escrita e leitura, né? Então a gente vai ter uma variável de IOSTAT, né? Para essas operações de escrita e leitura semelhantes ao que a gente fez anteriormente, tá? Então, aqui nós vamos ver, então, inicialmente, na seção 19.1, a conversão de cadeia de caracteres para numérico, tá? Então, cadeia de caracteres para numérico. Para isso, esse tipo de conversão, cadeia de caracteres para numérico, a gente sempre vai usar o comando read, tá? Então, uma cadeia de caracteres pode ser convertida em um número real ou inteiro, utilizando uma operação de leitura interna, read, tá? A cadeia de caracteres ela é o dado de entrada, o input, ao invés do número da unidade. Então, quando a gente usava lá o read, né, aí a gente, entre parênteses, botava o número da unidade, vírgula e o formato. Aqui, ao invés de um número da unidade, a gente vai indicar qual é a variável, tá? Então, a gente vai ler diretamente como se ela fosse um arquivo, né? O valor numérico é onde vai ser colocado o resultado. Então, o que eu quero fazer? Converter a cadeia de caracteres em um número. Então, eu vou indicar uma variável tipo caractere que vai ser lida e uma variável que vai ser um tipo ou real ou inteiro, né? Onde vai ser escrito o resultado, que vai receber o resultado, tá? E essa operação sempre vai ser com o comando read, tá? Então, a seguir, sim, a maneira com que vai ser feita a conversão, ela vai ser controlada pelo formato que eu utilizar, pelo descritor de formato, né? Então, a seguir tem um exemplo simples. Então, ele vai declarar duas cadeias de caracteres, vai converter a primeira em inteiro,
e a segunda em real. E vai ter uma terceira cadeia de caracteres, né, que ela vai ser uma cadeia de caracteres com um erro, para que não vai ser possível fazer a conversão para o valor numérico, e é só para dar exemplo de como a gente manipula ou a gente gerencia esse tipo de erro. Então ele vem, exemplos parecidos com esse, a aula, a parte 2 da aula, que vai mostrar exemplos, é baseada nesses exemplos aqui, só que eu ajustei o layout do programa para a forma com que a gente vem trabalhando aqui. Mas a gente vai correr aqui o exemplo para dar uma olhada como é que é feito isso. Então, exemplo de programa para fazer uma leitura interna para a conversão de caractere para numérico. Tá? Então, esse aqui é o nome do programa, CVT example 1, implicit none, integer CVT-ERR. Tá? Essa aqui vai ser a nossa variável de IOStat. Tá? Aí vamos definir cadeia de caracteres tamanho 4 e string, 1, 2, 3, 4. De tamanho 7, rstring, 3.1459. E outra 7, badstring, 3.14z59. Então, o que eu vou querer fazer? Transformar essa cadeia de caracteres em um valor inteiro, essa em um valor real, numérico, e essa eu vou tentar transformar em real, mas tem uma ilegalidade aqui, que é a presença do z, eu não vou conseguir. Aí eu vou ter que usar a variável de IOStat. E aqui, ó, tem uma variável inteira, i num 1 e num 2, e aqui duas variáveis reais, pi e tal, tá? Que elas vão receber os resultados. Então ele vai escrever aqui um header, exemplo de programa de conversão. Então vamos lá. O comentário converter uma cadeia de caracteres para um valor inteiro. Tá? Então eu coloquei algumas observações aqui, porque isso é uma receitazinha que é, quando eu quero converter de cadeia de caracteres para número, é assim que faz, com o read. Tá? Então será sempre com o read. Aí, como é que é quando a gente quer fazer uma leitura de um arquivo externo? Vem o número da unidade e o format. Né? Então, olha aqui. Entre parênteses, vem aqui, ao invés do número da unidade, vem o nome da variável que tem o valor da cadeia de caracteres. Ó. O conteúdo da cadeia de caracteres. Né? E string. Aí eu coloco aqui. É a caractere que eu botei, a variável tipo caractere, input, de entrada. Aqui vem o format, tá? Então, no caso, eu quero transformar em um inteiro com 10 posições, então o format é i10. O importante é saber o seguinte, aqui sempre será um descritor numérico, sempre. Tá? Sempre será um descritor numérico. Depois vem aqui, essa é opcional, é a variável de IOStat, que a gente está definindo o CVT-ERR. Então a gente põe IOStat igual ao CVT-ERR, ou seja, o resultado da operação, o código de status vem para essa variável aqui. E aqui também aplica a mesma regra. Se for igual a 0, a operação foi bem sucedida, caso seja diferente de 0, houve um erro. Tá? E depois, fechou parênteses, e num 1. Aí aqui é a variável que vai receber a saída ou output numérico. Tá? Então aqui está sendo realizada a operação. Aqui ele vai testar a variável de IOStat. Se for igual a 0, então, o que ele quer fazer aqui? Ele quer demonstrar que eu peguei o conteúdo de uma cadeia de caracteres, que é string, string, que está aqui, que é 1, 2, 3, 4, e efetivamente eu consegui convertê-la em um valor numérico. Então, esse tipo de operação aqui, ó, pegar alguma coisa e multiplicar por 2, eu só posso fazer com um número. Então, o que ele quer dizer é que ele quer demonstrar que efetivamente o conteúdo, que era uma cadeia de caracteres, foi convertido em um número, e esse número eu consegui dividir por 2 e armazenar em uma variável inteira. Então,
Ele quer mostrar que funciona, tá? E aí depois ele vai escrever, né, o num1, né, que é o número 1, que é o conteúdo da variável num1, e num2 que é i. Num2 que é o quê? É esse conteúdo transformado em um inteiro multiplicado por 2. Então, dizendo, não, consegui fazer a conversão. Caso contrário, se alguma coisa der errado, ele vai escrever erro, foi uma cadeia de caracteres inválida. Então, vamos supor que eu estivesse utilizando lá algum caractere que eu não pudesse transformar em uma variável inteira, ou até, por exemplo, se eu tivesse um ponto decimal ali, não ia funcionar, porque eu quero uma conversão por um formato i10 inteiro, não ia dar certo. Tá? E end if. Essa foi para a transformação do inteiro. Agora, aqui é a mesma coisa para real, mas sempre vai ser assim. Read, o nome da variável caractere, um formato, descritor de formato numérico, e aqui a variável numérica, que no caso é real. Então ele vai read, vai como entrada o conteúdo da variável rstring, que é esse valor de π aqui que ele arbitrou. No formato, eu quero escrever no formato f17.6, a variável de Eurostat é a mesma, cvtrr, e o conteúdo vai ser armazenado na variável π, ó, foi declarada aqui como real. Então, vem aqui, se for igual a zero, então executa a operação, testa a variável de Eurostat. Se for igual a zero, então deu certo. Aí o que ele vai fazer? Pegar o valor de π, multiplicar por 2.0, observa, ó, aqui é inteira vezes 2 inteiro, aqui é real 2.0, para não ter modo misto. Multiplicou por π e armazenou em tal. A mesma coisa aqui, ele quer mostrar que efetivamente o conteúdo foi transformado num valor numérico e eu posso operar já uma operação numérica aqui, que é pegar isso e multiplicar por 2. Eu não poderia pegar uma cadeia de caracteres e multiplicar por 2.0. Esse aqui é o ponto. E aí ele vai escrever o valor de π e o valor de tal. Caso a variável de Eurostat dê um número diferente de zero, então ele vai escrever que houve o dado de entrada, a cadeia de caracteres, que representa um número real inválida. E aqui ele vai fazer o terceiro parte, é a mesma coisa, só que aqui ele vai provocar o erro, né? Então, é bad string, que é a cadeia de caracteres que ele vai usar agora, esse formato 3.14 com esse z aqui, então não pode converter num número. Então, é para mostrar o que acontece quando tem esse tipo de erro. Então, read, bad string é a cadeia de caracteres de entrada, né? Formato F12.4, né? A variável de Eurostat CVTRR e também ele vai definir a variável π, variável real, para receber o resultado. Realiza a operação aqui, vai testar a variável de Eurostat. Se for igual a zero, o que ele vai fazer? A mesma coisa, pegar o conteúdo de π, multiplicar por 2, armazenar em tal e escrever o resultado no monitor, o valor de π e o valor de tal. Else, quer dizer, se der diferente de zero, e nesse caso a gente espera que dê um erro, um valor diferente de zero, porque é inválida a presença daquele caractere z, vai escrever erro, cadeia de caracteres real inválida. E aí ele não vai realizar a operação, mas o programa não vai abortar. O que ele vai fazer é imprimir a mensagem de erro e vai fechar normalmente o programa, sem abortar. Então, end if e o final do programa. Tá? Então, na parte 2 da aula, nós vamos ver esse programa funcionando. Então, os formatos especificados utilizados nas operações de leitura, read, no exemplo, são maiores ou mais amplos, né, mais largos ou maiores, que os números esperados. Isso é permitido, eu posso usar uma formatação maior. Tá? Se ela for menor, então vamos supor, esse número aqui é 1, 2, 3, 4. Então eu quero transformar em um inteiro
1, 2, 3, 4. Então eu tenho que ter pelo menos 4 posições. Ele usou I10 aqui. Vamos supor que eu usasse I1 ou I2. Por exemplo, não caberia o número, né? Então, se for menor, ele ou vai truncar o valor, nesse caso ele não vai truncar. O que ele vai fazer é gerar um erro de conversão, uma mensagem de erro, tá? Então, para garantir que eu tenha uma conversão apropriada, as variáveis que recebem os valores devem ter um tamanho correto que permita eu receber todo o valor e é bom eu imprimir na tela. É isso que ele está falando. Tem que verificar os resultados que a gente obtém para ver se é aquilo que a gente esperava. Então, tem que fazer. Porque, eventualmente, o que vai fazer? Ela vai truncar um número, por exemplo, né? Vamos supor que seja um número real que eu esperava aqui 3.14159, e aí eu coloco um formato F3.1. Ele não vai colocar 3.14, ele vai truncar isso aqui em 3.1. Não vai dar uma mensagem de erro, possivelmente, né? Porque o número eu vou conseguir representar. Porém, não é aquilo que eu esperava. Eu queria 3.14159, dá 3.1. Então ele diz, é bom verificar para ver se a conversão é aquela que você esperava. Tá? Então, essa é a recomendação. Então, o exemplo do resultado da execução desse programa é o seguinte. Ele vai imprimir o header, né? E num 1, 2, 3, 4, num 2, 2, 4, 68, que é o dobro desse aqui. E o outro, pi 3.142 e tal, 6.283, o dobro desse aqui. E o terceiro, que é o inválido, é a mensagem que ele disse, né? Que a cadeia de caracteres real é inválida, né? Então, a multiplicação por 2 para cada um dos valores numéricos, tanto para o inteiro quanto para o real, ela foi realizada apenas como exemplo de que só valores numéricos podem utilizar a operação de multiplicação. Então, efetivamente, o que foi feito foi sobre valores numéricos, não sobre a cadeia de caracteres. Tá? Então, essa é a finalidade dele colocar essa operação. É só para mostrar que realmente aquele conteúdo, que é uma cadeia de caracteres, foi transformado num número. Né? Então, essa é a conversão de cadeia de caracteres para valores numéricos. Agora nós vamos ver a conversão de valores numéricos para cadeia de caracteres. Eventualmente vai me interessar fazer isso. Esse tipo de operação de numérico para cadeia de caracteres será sempre feita com o comando write. Tá? É a regra. Se você quer converter caractere para numérico, é read. Se você quer converter numérico para caractere, é write. Tá? Então, um valor inteiro ou real pode ser convertido em uma cadeia de caracteres utilizando a operação write. Tá? Cadeia de caracteres é agora a variável, vai ser uma variável de saída do resultado. Tá? Então, que eu estou pegando o valor numérico e transformando em cadeia de caracteres. O dado de entrada, o input, é um número. O dado de saída, cadeia de caracteres, então é o output. Então, eu tenho entrada numérica, saída, cadeia de caracteres. Né? Então, ao invés de eu dar o nome de um arquivo para leitura do valor numérico, vai ser o nome da variável, e ao invés de eu ter um arquivo para receber o resultado transformado em caracteres, vai ser uma outra variável. Né? E vocês vão ver que o formato é parecido. Então, por isso que diz, não tem assim aparentemente uma lógica. É uma regrinha que a gente tem que seguir. Tá? Por que um é read e outro é write? Foi assim que foi definido quando criaram a linguagem. Tá? Então, basta seguir isso que dá certo. Então, o valor numérico que está contido numa variável é o dado de entrada para operação de escrita. Então,
sempre vai ser write para esse tipo de conversão. Então, o exemplo a seguir mostra como é que converte um inteiro uma cadeia de caracteres e um real uma cadeia de caracteres. E aí, algumas operações numéricas vão ser realizadas sobre os valores numéricos, e aí vão pegar os resultados também, que são cadeias de caracteres, e vamos realizar a única operação que a gente conhece que pode ser feita em cadeia de caracteres, que é a concatenação. Tá? Então ele fala aqui, concatenação só pode ser realizada em tipos de dado caractere. Né? Eu não posso pegar uma variável inteira 12, outra variável inteira 20 e concatená-las. Essa é uma operação ilegal. Só uma cadeia de caracteres 1, 2, eu posso concatenar com a cadeia de caracteres 2, 0. Tá? Então vamos lá, exemplo. Aí, por favor, corrijam na nota que ele acabou copiando do anterior, e errou. Então corrija aqui. Agora então, exemplo de programa para utilizar a leitura interna, internal write, para conversão de numérico para caractere. Antes a gente fez caractere para numérico, agora é numérico para caractere. Tá? Então é o programa SCVT, exemplo 2, implicit none integer. Aqui a variável de I/O stat. Tá? Aqui vamos definir cadeias de caractere com 50 elementos, str1, str2, msg1 e msg2. Vamos definir uma variável inteira in1 2468 e duas variáveis reais, uma é pi igual a 3.14 e outra é tal. Né? Então ele vai escrever esse header, esse cabeçalho, exemplo de programa de conversão. Aí ele vai converter o valor inteiro para uma cadeia de caracteres. Então, aqui é a receitinha igualzinha, tá? Write, quando eu quero numérico para caractere. str1, então aqui entra o nome da variável caractere. Igualzinho a outra operação. É sempre essa sequência. Nome da variável caractere, um descritor de formato numérico e o nome da variável numérica do lado de fora. A gente vai ver que é assim. Ó. Nome da variável caractere, um formato descritor numérico, aqui a variável de I/O stat e inum, que é a variável numérica. Dessa vez, então, a outra, aqui era o input, aqui era o output. Essa aqui não. Essa é o input e essa é o output. Tá? É isso que às vezes confunde. Então deveria inverter, agora é o numérico dentro. Não. É isso que eu tô falando. Por isso que eu falei, não tem uma lógica assim, não, então inverteu tem que, já que a leitura é de conversão ao contrário, tem que inverter a posição das variáveis. Não se enganem. Tá? Tenham cuidado, sempre vai ser esse formato aqui. Só que dessa vez é write, cadeia de caracteres, variável caractere, formato numérico e variável numérica. Ele vai mandar executar o comando, vai testar a variável de I/O stat. Se for igual a 0, ele vai escrever a variável vai carregar em message1, né? myAge is, e ele vai concatenar, né? O conteúdo de str1 com essa cadeia de caracteres mais age. Ou seja, o que era inum, ele está mandando ler inum. Inum é um número, 2468. Ele vai converter isso numa cadeia de caracteres com os símbolos 2, 4, 6 e 8 e vai concatenar com essa cadeia de caracteres. Tá? E aí depois ele vai escrever message1 é a concatenação dessas duas cadeias de caracteres. Caso contrário, vai escrever conversão inválida. Erro.
Tá? Depois ele vai converter um valor real para a cadeia de caracteres. Então agora eu botei aqui. Tá? Então vamos lá. Ele pegou o valor de π, multiplica por 2 e armazena em tal. Então ele quer mostrar, esse é um número tal. Né? Aí ele vai fazer a conversão. Ele vai usar write, então, converter numérico para caractere, sempre será write. Aqui vem a cadeia de caracteres, a variável output, que é a variável caractere, que vai receber a saída, um formato numérico, sempre um descritor numérico aqui, a variável de aerostat e aqui o input numérico. Tá? Eu quero converter desse número para essa cadeia de caracteres. Vai mandar, então, executar o comando, testa a variável de aerostat, se for igual a zero, quer dizer que funcionou. Aí ele vai carregar nessa variável caractere message2 o seguinte, o valor de tal é, então essa cadeia de caracteres, concatena com o conteúdo de str2, que é o quê? É o valor numérico de tal convertido para uma cadeia de caracteres. Essa operação de concatenação só pode ser realizada com variáveis caractere. E vai escrever message2, que é esse resultado aqui da concatenação. Caso contrário, else quer dizer que a variável de aerostat deu algum valor diferente de zero, quer dizer, não funcionou, e vai escrever a mensagem de erro de conversão inválido. Então, end if e end program. Né? E um exemplo da saída desse programa seria isso aqui. O cabeçalho, né? Programa de conversão, o exemplo, message 1, my age is 124, e message 2, o valor de tal é 6.283, que aqui, ó, a observação. O número era 2468, tá? O valor numérico. Aí, olha só, ele mandou ler, né, com I3. Então, o que aconteceu? Na conversão, o que ele fez? Ele pegou esse valor numérico aqui e truncou no I3. Aí deu 246. Tá? Então, ele, como eu dei o formato I3, ele foi truncado ali em 246. Eventualmente, se você tentasse fazer isso, trabalhar esse número como valor numérico, ia dar errado, ia dar um erro. Só que aqui não considerou o erro, ele truncou. Por isso que ele tem essa recomendação. Ó, sempre dê uma checada para ver se o resultado está certo, porque é difícil saber quando ele vai dar o erro e quando ele vai truncar. Então, tem que ter cuidado. É porque é uma operação especial aqui. Então, por isso, para ele, é tolerável isso aqui, porque vai ser uma cadeia de caracteres, não importa se você reduziu esse, não, o valor numérico modificou, para ele não faz diferença. Tá? Então é ter cuidado, por isso que ele diz, temos que ter cuidado. E aqui, ó, era 3.14 o número, ó. E aí ele mandou imprimir com F5.3, aí ele colocou mais uma casa decimal, que é lá do erro de arredondamento. Ele, na hora que fez a conversão, tem algum erro de arredondamento lá, acabou dando 6.283. Né? Então, sempre verificar. Uma vez que os valores numéricos sejam convertidos em cadeias de caracteres, a função caractere e as operações de caractere podem ser utilizadas. Então, aquelas funções len, trim, etc., que a gente usou, achar e achar, aquelas coisas todas lá, a gente pode utilizar, já que foi convertido de numérico para cadeia de caracteres. Então, isso encerra a parte 1 dessa aula, que é relativamente curta, né? E aí, a seguir, a gente vai para a parte 2, em que nós vamos ver alguns exemplos, que são basicamente esses dois programas, em que eu coloquei algumas dessas funções também. E um terceiro programa que eu vou mostrar para vocês, que é uma aplicação interessante de que a gente pode abrir sequências de arquivos para a gente trabalhar quando a gente tem necessidade de associar diversos arquivos a diversas variáveis, conteúdos de variáveis de entrada, como a gente vai ver.